Vamos ver hoje a respeito da adoração da hóstia, mais uma sequência aí dessa série de erros do romanismo. Mateus 26 diz o seguinte: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e os deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Está certo, né, o versículo? Eu não acho que falte alguma coisa, né? Talvez na hora de colar o versículo não ficou faltando tomai, comei e adorai. Não, né? Eu acho que vamos entender melhor isso. A princípio eu busco aqui definir duas palavras. Nós já vimos a origem de uma e vamos ver a origem da outra. Mas eu procuro fazer essa definição aqui para entendermos as suas relações e as suas diferenças, ok? Nem todo mundo veio de uma igreja católica e nem todo mundo sabe a diferença. Eu mesmo, um tempo atrás, eu não sabia qual era a diferença entre Eucaristia e hóstia. Eram duas coisas diferentes? Se tratavam de duas coisas iguais? Então nós vemos aqui que elas têm diferenças. A Eucaristia e a hóstia são conceitos relacionados na tradição cristã, mas têm significados distintos. A Eucaristia é o sacramento da comunhão, também conhecido como Santa Ceia ou Missa, onde os fiéis recebem o corpo e o sangue de Cristo em forma de pão e vinho consagrados. A hóstia, por outro lado, é o termo utilizado para se referir ao pedaço de pão sem fermento que é consagrado durante a Eucaristia e distribuído aos fiéis como o corpo de Cristo. Então, em resumo, a Eucaristia é o ato sacramental da comunhão, enquanto a hóstia é o elemento específico do pão consagrado utilizado neste sacramento. A origem da palavra hóstia vem do latim, e seu significado é ou oferta ou vítima, dentro do contexto religioso. De acordo com o que vimos na aula passada, faz todo sentido, tendo em vista que na Eucaristia católica eles fazem um sacrifício de Cristo. Então vamos ver aqui, nós vimos a sua definição, que há uma diferença entre a Eucaristia e a hóstia, e vamos ver aqui o seu procedimento, como que é feito essa hóstia, do que ela leva, qual é o seu processo. Então veja, em primeiro lugar eu destaco os seus ingredientes. A hóstia é feita com farinha de trigo sem fermento e água. É importante que a farinha utilizada seja de qualidade e adequada para a finalidade litúrgica. Não pode ser uma farinha com mistura, tem que ser uma farinha de trigo. O segundo passo é a mistura, então, dessa farinha com água. A farinha é misturada com água até formar uma massa homogênea. O terceiro passo é amassar. A massa é amassada cuidadosamente para garantir uma textura uniforme. Em seguida vem a modelagem. A massa é moldada em pequenos discos finos e redondos, com cerca de alguns centímetros de diâmetro. O quinto passo é o seu cozimento. Os discos de massa são então colocados em um forno para assar. O processo de cozimento é rápido para evitar que a hóstia fique dura demais. Ela não pode, como ela é muito fina, ela não pode ficar muito tempo, senão ela fica dura e quebradiça. E o sexto passo, então, é após esse cozimento, é utilizado então na Eucaristia. O sacerdote realiza a consagração durante a Eucaristia ou a missa. Ele pronuncia as palavras de consagração, transformando então assim, de acordo com a doutrina católica, o pão em corpo de Cristo. Conforme os irmãos podem ver aqui na imagem, são pequenos discos, bem fininhos. E como surgiu essa forma? Por que não quadrada ou triangular? Ou então uma forma que não tivesse necessariamente uma forma, algo que fosse simplesmente feito o pão, deixasse fino e pronto. Tem um porquê. Fontes indicam que ela começou a ser usada em forma esférica a partir ali do século VIII. Um motivo desse é que a Igreja de Roma decretou por esse tempo que a hóstia tivesse essa forma esférica, que foi copiada muito provavelmente dos egípcios. Por quê? Essa forma delgada oblata, esférica, ela encontra-se em todos os altares egípcios, porque essa forma simbolizava para os egípcios o sol, e tinha todo um significado religioso para eles. Então, muito provavelmente, no decorrer da história, ali por volta do 8º século, houve essa cópia do molde egípcio, e então a hóstia começou a ter essa forma de discos e essa forma mais arredondada.
Tá, nós vimos então que a hóstia é utilizada na Eucaristia, vimos que ela tem uma forma arredondada, uma massa bem fina. E depois, o que acontece? O que é feito com essa hóstia? Isso surge ali por volta do século XIII, meus irmãos. Como consequência desse decreto, um decreto do Quarto Concílio de Latrão, como nós vimos na aula passada, que decreto foi esse? Sobre o papado de Inocêncio III, esse decreto, então, estabelece a doutrina da transubstanciação. Por conta desse decreto, então, da doutrina da transubstanciação, ordenou-se que todas as igrejas estivessem providas de um armário em que se depositassem as hóstias consagradas. E essa disposição foi, então, a origem dos sacrários. Então, o seu armazenamento após o momento litúrgico é feita nesses sacrários. E é por volta do século XIII que surge, então, essa origem. Mandamos, diz Inocêncio III, que em todas as igrejas a Eucaristia esteja fechada à chave, para que não lhe toquem mãos sacrílegas. Aqui vale um comentário muito interessante. Um escritor, agora me falha a memória, mas ali por volta do século III, um escritor cristão, ele, em tom de zombaria, em tom de chacota, ele diz o seguinte a respeito dos pagãos: ora, por que vocês pegam os ídolos de vocês e trancam a chave? Se são deuses, de fato, que se protejam. Por que não deixam a porta do templo aberta, então? Eles são deuses, irão se proteger. E é interessante como, no decorrer da história, o povo de Deus acaba se misturando, e a Igreja Católica cai naquilo que ela tanto criticava. Cai naquilo que os próprios cristãos usavam como uma zombaria. Agora, a hóstia ela tem que ser fechada à chave no sacrário, porque senão mãos sacrílegas podem manchar o corpo de Cristo. Então, após a celebração da mícia ou da Eucaristia, as hóstias consagradas que não foram consumidas pelos fiéis, aquelas que sobraram, são guardadas em um local especial dentro da igreja, chamado de sacrário. O sacrário fica geralmente posicionado próximo ao altar, onde a hóstia consagrada é reservada para adoração e comunhão dos fiéis em outros momentos. Recentemente aconteceu um evento muito interessante, que vale destacar aqui para os irmãos. Eu estava escalado como plantão de diácono, e eu estava lá na porta, era bem cedo, eu cheguei cedo para abrir a igreja, e estava eu e o diácono Vitor, estávamos conversando, e nisso chegou uma moça. E eu já percebi mais ou menos o que ela queria. Mas ela deu bom dia, tudo, pediu licença, quis entrar. Ela entrou, a Tati estava aqui, deu uns 3, 4 minutinhos, ela passou por nós e foi embora. E aí eu vim aqui atrás da minha esposa, né, da Tati, perguntar para ela o que ela queria, o que foi, o que aconteceu. E a primeira coisa que parece que ela estranhou, ela chegou na porta e ficou meio perdida. Ué, uma estrutura diferente, não tô me localizando. E aí parece que a Tati depois foi conversar com ela, tudo, foi orientar ela, e ela perguntou: onde fica o sacrário? Eu preciso adorar o corpo de Cristo, onde está? Então veja, é uma prática que está assim, não só é incentivada, como está no consciente de todo fiel católico. Nós vamos ver mais um pouco disso. O erro, então. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Ele aborda a presença real de Cristo na Eucaristia e incentiva os católicos a adorarem o Santíssimo Sacramento. Supõe-se que desaparecem os elementos pré-existentes, ficando apenas os acidentes, como lhes chamam os romanistas, a saber, a dimensão, a figura, o cheiro, a cor e o sabor do pão e do vinho. Isso aqui parece um pouco complicado de entender, mas é muito importante destacar isso para os irmãos, porque é o seguinte: nós estamos aqui expondo um erro do catolicismo romano. Se nós passarmos de forma apenas superficial e falar, olha, tá vendo isso daqui que eles fazem? Não tem pé nem cabeça, não tem nenhum fundamento, é loucura deles, não tem sentido adorar o pão e pronto. E aí os irmãos acolhem essa informação e aí digamos que num dia vocês caem no debate com um católico. E aí vocês vão falar exatamente isso, vão atacar a respeito da hóstia.
E aí, digamos que a pessoa não é um católico comum, né? Aquele católico que não é praticante. É um católico mais instruído, que estuda. E aí ele começa a relacionar com vocês termos como... cadê aqui os elementos? Acidentes. Eles falam, não, porque, veja, o pão, ele permanece pão, com aspecto de pão. Permanece com o sabor de pão, permanece com o cheiro de pão. São os acidentes que são alterados. E aí muitos protestantes podem vacilar. E é o que tem acontecido. Uma das doutrinas que mais tem enganado protestantes, infelizmente, e acredito que por falta de instrução sólida nas Escrituras, é a doutrina da Eucaristia, a doutrina do sacramento, da ceia do Senhor. Eles têm uma base, eles têm uma linha de raciocínio, mas toda essa base, toda essa linha de raciocínio é baseada em filosofia. Não é baseado, como nós vamos ver nas refutações, nas Escrituras, nem mesmo na história da igreja, é baseado em uma linha filosófica. Quando fala dos elementos pré-existentes, chamados acidentes, eles estão seguindo aqui uma linha aristotélica. Quem desenvolveu todo esse contexto e todo esse raciocínio foi o Tomás de Aquino, que eles chamam de Santo Tomás de Aquino. Então, para entender tudo isso, é necessário ver Tomás de Aquino. E há estudiosos, aqueles que dizem que Aquino pegou esses termos, esses conceitos de Aristóteles e acabou deturpando, que acabou desenvolvendo na transubstanciação. O reverendo quer ter o microfone? Tiago, é impressionante mesmo como eles complicam, distorcem e corrompem tudo o que Cristo ensinou, não é? Porque Cristo fez a ceia de uma forma tão simples. Pegou o pão, partiu o pão, distribuiu o pão. E eles têm toda essa receita aí para fazer primeiro. Não é um pão que eles fazem, né? É uma pastilhinha lá, uma bolachinha, com formato instituído, com armazenamento. Quer dizer, eles complicam tudo, distorcem tudo, corrompem o sacramento de Cristo, né, que é tão simples. E para escapar de fato do óbvio, né, porque o sacerdote diz, isso aqui vai se tornar o corpo de Cristo. Aí o fiel olha para aquela bolachinha e não tem aparência de carne, não tem cor de carne, não tem cheiro de carne, não tem gosto de carne. Mas aí o padre explica, não, a essência foi transformada. O que você está vendo são os acidentes estão aí, mas a essência está transformada. Quer dizer, é uma grande corrupção, porque Cristo disse, este é o meu corpo, e deu o pão, e o texto lá fala em pão e corpo, né? Quer dizer, é corpo espiritualmente, mas Cristo chamou de pão. Então é simples, o evangelho é simples. Mas essa seita chamada Igreja Católica Apostólica Romana distorceu, corrompeu plenamente o que Cristo ensinou, né? Com certeza. E nós vemos uma complicação não só nos termos e conceitos, mas até mesmo no modo de consagração. Mais para frente, quando formos ver a respeito das refutações, nós vamos ver como que até mesmo toda a fórmula, todo o preparo, os irmãos vão ver o quão complicado e carece de base, carece de fundamento, de fato. A Danise, qual a palavra? No início, da rezada em latim, através dos vitrais, eles mesmo viravam e falavam, né, que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Então eles mesmo não acreditavam nisso, né? Faziam. E vamos ver na história que isso também não encontrava uma forte aceitação, nem no meio católico. Então, só para destacar, isso é muito importante, ok? Há uma base, mas é uma base filosófica. Há toda uma complicação da doutrina. Veja, não precisaríamos ter uma aula dessa se eles seguissem apenas o que estava escrito lá em Mateus. Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e comei. Mas eles insistem em se enveredar por caminhos tortuosos e encher de filosofia
a santa palavra do Senhor. Então veja, como vimos então, não se alteram o cheiro, a cor, o sabor do pão ou do vinho. Deixam de existir o pão e o vinho, e em seu lugar fica, sob a aparência das duas espécies, ou seja, da aparência do pão e da aparência do vinho, um Cristo inteiro, com verdadeiro corpo, sangue, ossos, nervos, alma e divindade. O mesmo corpo que foi crucificado, sepultado e que ressuscitou e subiu aos céus. Como vimos na aula passada, na excelente aula do presbítero Carlos Eduardo, é o mesmo corpo de Cristo. Aquele Cristo que está sentado à direita de Deus é o mesmo corpo na hóstia para eles. Aquele mesmo corpo que subiu, aquele mesmo corpo que foi concebido pela Maria, é o mesmo corpo. Não há lugar para dúvida de que todos os crentes em Cristo devem oferecer a esse santíssimo sacramento o culto de latria, que é devido ao verdadeiro Deus. Trago aqui a fonte, mas eu também deixo aqui para os irmãos conferirem, se possuírem a obra, o compêndio de símbolos e definições e declarações de fé e moral, do Hühnermann. Ele traz todos os concílios, todos os debates ao longo da história da igreja. Se alguém disser que no santo sacramento da Eucaristia, Cristo, o unigênito Filho de Deus, não deve ser venerado mediante uma festa peculiar, nem levado em procissão, segundo o rito e costume laudatório da Igreja Universal, nem ser publicamente exibido ao povo para ser adorado, e que aqueles que cultuam são idólatras, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Então veja, nós vamos ver nas refutações que isso foi cunhado, foi ali determinado, principalmente no Concílio de Trento. Não há lugar para dúvida de que os crentes devem oferecer ao Santíssimo Sacramento o culto de idolatria que é devido ao verdadeiro Deus. Como nós vamos ver, isso é sim uma idolatria, mas por estarmos condenando esse tipo de prática deles, nós devemos ser então, segundo as suas palavras, amaldiçoados, ser anematizados. Quando que se deu essa origem então? Os católicos insistem em afirmar que há uma ampla mesa cheia de provas para a defesa da hóstia e da transubstanciação. Será que desde os primórdios, de fato, os cristãos adoravam? Será que desde ali da igreja primitiva era uma prática, talvez por um tempo se perdeu e depois foi resgatada? Vamos ver melhor isso. Qual foi a origem, então, da elevação e adoração da hóstia? Honório III instituiu a elevação e adoração da hóstia. A adoração da hóstia, também conhecida como adoração ao Santíssimo Sacramento, teve origem na história da Igreja Católica no século XIII. É isso mesmo, não foi no século VIII, não foi no século III, não foi ali na era cristã, foi no século XIII. O reconhecimento oficial da festa de Corpus Christi ocorreu em 1264. Os primeiros indícios ali da transubstanciação e até mesmo da adoração da hóstia também podem ser encontrados ali em 1217 a 1227, mais ou menos nesse período. Mas somente menções, nada decretado como certo, sob o papado de Urbano IV. Desde então, a adoração da hóstia, como parte da celebração da Eucaristia, tem sido uma prática significativa na tradição católica. No decorrer da refutação, nós vamos ver na refutação histórica que isso não há embasamento histórico sólido. Isso surge no século XIII. Olha o tanto de tempo que se passa para instituir uma doutrina como essa. Uma doutrina que eles dizem ser clara nas Escrituras e até mesmo baseada nos pais da igreja. Passemos então à refutação. Os irmãos têm alguma dúvida? Alguma colocação? O vinho era uma representação do sangue de Cristo e não o sangue de forma literal e materialista. Se fosse sangue literal, os cristãos do primeiro século estariam pecando ou entrando em forte contradição, pois eles afirmavam que era o pecado não se abster do sangue. Eu vou passar com um pouco mais de rapidez na refutação bíblica do que nas outras refutações, pelo simples motivo de que na aula passada o presbítero Carlos Eduardo, ele trouxe todo o embasamento refutando a transubstanciação. E os versículos utilizados contra a adoração da hóstia são quase os mesmos. O único diferente é que o presbítero Carlos usou Levítico para mostrar a respeito do sangue, até
uma irmã trouxe uma dúvida a respeito do sangue, e eu trago Atos, que diz o seguinte: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Ah, Tiago, mas agora talvez a nova aliança, isso era coisa para judeu. Veja, estamos falando aqui ainda de um período de transição. Ainda há um período em que são cristãos do Antigo Testamento passando-se para o Novo. Isso aqui ainda é em parte, certo modo, Antigo Testamento, porque os discípulos recebendo as coisas de Cristo estão agora nesse período de instituição da igreja numa era gentílica. Mas ainda vale aquele preceito do sangue. Imagina o seguinte: imagina que você é seguidor de Cristo, judeu. O judeu não come sangue, porque o entendimento não come ou bebe sangue, né? Seja na carne ou líquido em si, porque o entendimento era que no sangue reside a vida. Então isso era proibido para eles, até nas leis levíticas. Imagina então que você está nesse período, Cristo fala: ó, tomai e comei, isso é meu corpo, meu sangue. E aí o entendimento que fica claro ali é de que o sangue é sangue de fato. O sangue que Cristo está falando, tomai isto é o meu sangue, não é vinho. Se transforma em transubstanciação, passa a ser o elemento agora de sangue. Será que os judeus não iriam usar esse argumento contra aqueles judeus que estão seguindo a Cristo? Será que não seria um argumento de escândalo? Ou até mesmo os discípulos iam falar: olha, tá meio estranho isso aqui, Jesus. Porque veja, Pedro teve dificuldade em lidar com os alimentos. Lembra que em Atos mesmo, passou-se um tempo, foi necessário descer 3 vezes em visão para ele a respeito dos alimentos para ver, Deus não faz mais a distinção dos alimentos, você pode comer. Mostrando, apontando para a inserção agora dos gentios na igreja. Não há mais essa separação de gentios e judeus, agora estão tudo na mesma igreja. Mas não há esse relato, não há esse espanto, porque Cristo não deixa claro, isso não fica claro, nem com os discípulos, com os apóstolos, de que o sangue era sangue, de fato, não era apenas um símbolo, do vinho. Em João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Por que em João? Porque em João que diz: eu sou o pão da vida, que é um dos textos bases do argumento católico. Veja, Jesus falou que isto é o corpo dele. Então, na ceia, vira de fato o corpo e o sangue de Cristo. Jesus está usando aqui figura de linguagem. Ele usa diversas figuras de linguagem. Eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho. Veja, se nós formos pegar eu sou o pão e Cristo então tem que virar o pão de fato, por que não pegamos que Cristo é uma estrada? Algum cristão será que entende que Cristo é de fato uma estrada, um caminho a ser percorrido? Ou então uma porta a ser aberta? Literalmente, temos alguma porta em que dizemos, olha, isso aqui é Cristo, porque Ele diz que é a porta das ovelhas. A luz do mundo, será que Jesus está querendo dizer que Ele brilha através do sol? Não há fundamento, porque é uma linguagem figurativa. João Calvino faz um destaque muito interessante no verso que recitamos. Ele diz o seguinte: mas se com humildade que convém, se conservassem todas as suas cogitações sobre a palavra de Deus, certamente teriam dado ouvidos ao que ele mesmo disse: tomai, comei e bebei. E teriam obedecido a este preceito, no qual ordena que o sacramento não seja adorado, mas seja recebido. Ora, porventura não é idolatria adorar os dons em vez do próprio doador? Onde se pecará duplamente, porque não só arrebata a honra destinada a Deus, transferindo-a à criatura, como também ele próprio foi aviltado e seu benefício poluído e profanado, enquanto que se deu seu santo sacramento, foi feito um ídolo execrável. Aqui é uma refutação bíblica, mas que cabe lógica aqui também. Isso me traz à memória o povo no deserto. Lembra aquele período em que o povo estava lá, murmurando, desobediente? Surgem então as serpentes abrasadoras.
pica os judeus, e então eles começam a morrer e clamam a Moisés, e Deus fala: ergue uma serpente de bronze e todo aquele que olhar para ela será curado. Tempos depois, o que acontece com essa serpente de bronze? Os irmãos lembram? Se eu não me engano, foi o quê? Passa a ser adorada. Se eu não me engano, foi exposta com a aula do Eduardo, se não me falha a memória. Veja, um objeto que foi dado ao povo de Deus como benefício, como uma bênção, ainda assim pode recair em idolatria. O que aconteceu com a serpente e o que agora ocorre, desde esses tempos até hoje, com o sacramento, com o pão. Eles não se contentam apenas em receber o benefício do sacramento, mas fazem questão de cair em idolatria execrável, adorando o elemento, ao invés de adorar aquele que nos dá os seus benefícios, aquele que é o doador do alimento. Passemos então agora para uma pontuação lógica. Tomás de Aquino afirmou que os católicos comem também os ossos e nervos de Cristo. Ele diz o seguinte: por virtude deste sacramento, contém-se sob as espécies o corpo de Cristo, com seus ossos, nervos e etc. Basta pensar nas últimas consequências se levar isso num argumento lógico. Se de fato a ceia, o pão vira corpo e o vinho vira o sangue, o que vai resultar disso? O que pode acontecer? Se por acaso alguma hóstia cair no chão e um rato acabar comendo, Deus está sendo devorado pelos ratos. Percebe como, se isso ser levado nas últimas consequências, toma um tom de absurdismo? Um absurdo. Veja o que é dito. No Canadá, o jovem padre Dowling descuidou de umas hóstias e, horrorizado, ele viu os ratos devorando-as. Ele então corre em direção ao bispo, exclamando: os ratos comeram o nosso bom Deus. Isso está aqui citado pelo padre Chinchini. A grande enciclopédia francesa diz o seguinte: os teólogos católicos imaginaram que os povos mais feiticistas e os cultos mais idólatras tomam a farinha cozida e o vinho e dizem: eis o nosso Deus, comei-o. É o tipo de absurdo que nós encontramos no paganismo, não no cristianismo. Percebe como isso vira até mesmo um motivo de zombaria para a fé cristã? Não há uma lógica nisso. Vamos então passar uma refutação histórica. Novamente, o presbítero Carlos Eduardo trouxe uma rica exposição de pais da igreja aqui, então eu vou apenas pontuar alguns que fizeram algumas pontuações diferentes, mas com o mesmo conteúdo, falando a respeito da simbologia. Por que isso? Porque os católicos insistem em afirmar de que eles estão em conformidade com os pais da igreja. Então eles não estão implantando nada novo. Eles estão apenas reafirmando aquilo que já era afirmado antigamente. Será? Veja o que Orígenes de Alexandria diz acerca da ceia do Senhor. Não é a matéria do pão, mas a palavra dita sobre ele, ao que ajuda o que não come dignamente. Tudo acerca do corpo é típico e simbólico. E estas coisas certamente são ditas do corpo típico e simbólico. Ele reafirma mais adiante. Acho que está claro para os irmãos, né? Hipólito de Roma também foi outro a declarar que o pão é o símbolo do corpo de Cristo. Então será apresentada a oblação ao bispo e ele dará graça sobre o pão, porque é o símbolo do corpo de Cristo. Sobre o cálice de vinho misturado, porque é a imagem do sangue que foi derramado por todos os que creem nele. E eu ainda trago Agostinho, porque eles também dizem que o maior amparo e a maior evidência dos pais da igreja está com Agostinho. Mas eles são desonestos. Eles pegam algo recortado de Agostinho e citam. Se eles continuassem um pouco mais a citação, aí já não teria valia para eles. Porque Agostinho diz o seguinte: Moisés, Arão, Finéias e muitos outros que comeram maná agradaram a Deus. Por quê? Porque entendiam o alimento visível espiritualmente, apeteciam espiritualmente, degustavam espiritualmente, de sorte que fossem saciados
espiritualmente. Ora, também nós hoje temos recebido o alimento visível, mas uma coisa é o sacramento, outra, a virtude do sacramento. E estou achando que não tem uma base muito firme nos pais da igreja, a doutrina católica. Está me parecendo. Fleury sustenta que o costume de elevar a hóstia antes da consagração do cálice não existiu antes desse século. Que século? Ali do século XIII. Os escritores cristãos primitivos descrevem desenvolvida e reiteradamente a maneira em que o sacramento era recebido na época em que viveram, e não encontramos referência alguma à elevação e à adoração da hóstia. Além disso, as liturgias mais antigas e as formas eucarísticas que nelas se registram dão a entender que não existia semelhante adoração, pois em nenhum desses livros se menciona, quer feita pelo povo, quer feita pelo sacerdote, como vem indicado no missal romano, nem aparecem as orações que se acrescentam agora ao breviário. Cassander, que é um católico romano de grande erudição, que morreu ali em 1566, ele colecionou muitas liturgias antigas. E o empenho dele era provar que, o quanto ele fosse possível, a concordância com a igreja romana. Mas nem nas gregas, nem nas latinas deparou com caso algum que justificasse a afirmativa de que o povo ou o sacerdote adorava a hóstia depois de consagrada. Não há registro disso para falar que os cristãos antigos faziam e eles só estavam reafirmando uma prática antiga. Ou seja, a elevação e a adoração da hóstia só foram introduzidas na liturgia da igreja depois do estabelecimento da doutrina da transubstanciação, em decorrência. Isso alterou tanto a liturgia quanto também o sistema religioso como um todo. A veneração ou a adoração da hóstia, ela não foi, contudo, preceituada senão em 1551, porque é aquilo que nós falamos, que surge com o peso de seja anátema aqueles que não a praticam, mediante o cânon 5º da 13ª sessão do Concílio de Trento. Fischer, um bispo romano de Rochester, disse em 1504 que se na Eucaristia não existisse mais do que o pão, a igreja tinha cometido idolatria durante 16 séculos, pois nesse espaço de tempo o povo tinha adorado a criatura em vez do Criador. Ele parece que deixou uma meta aberta aqui, porque já são 8 cometendo essa idolatria. Mas com base em que ele disse que seriam 16 séculos de idolatria, porque os cristãos estariam adorando a criatura em vez do Criador? Baseado em que evidência? Ele não cita. Por quê? Porque não há. Não há uma evidência antiga que os cristãos de fato faziam essa prática de adoração do elemento da ceia do Senhor. Então, pelo menos uns 8 séculos eles estão nessa idolatria. John Daly, fiel e ativo esquadrinhador de obras antigas, diz que não pôde encontrar entre os intérpretes dos ofícios eclesiásticos da Igreja Latina, anteriormente ao século XI, referência alguma a qualquer forma de elevação. Estamos falando aqui de elevação, não estamos nem falando de adoração, de o levantar a hóstia e fazer as palavras de consagração. Antes do século XI não há nem evidência disso, não é encontrado. Então essa é a base que nós encontramos aqui, histórica. Não tem. Não há uma base histórica, não há uma base bíblica. Parece que é aquilo que nós afirmamos inicialmente. É baseado mais em filosofia e em suas inovações mirabolantes do que mesmo em algo mais concreto. Eu passo agora a fazer uma refutação bíblico-teológica baseado na obra de François Turretini, no Compêndio de Teologia Apologética. Eu vou trazer aqui 6 argumentos que vão elencar a Bíblia, a teologia, a história, para afirmar ainda mais e trazer um grande enriquecimento desse conteúdo para os irmãos. Ele diz o seguinte: por que então que nós não adoramos a hóstia? Porque isso não é uma prática que os protestantes a fazem. O primeiro lugar, a primeira razão, é porque é extraída do silêncio das Escrituras. A adoração é um ato de fé, e a fé se fundamenta em um mandamento e promessa de Deus. E, no entanto, a adoração da Eucaristia não se fundamenta em nenhum mandamento, nem em qualquer promessa. Nós não encontramos nenhum registro de Cristo mandando adorar a hóstia. Encontramos ele dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Fazei todas as vezes em memória de mim. Em nenhum momento ele manda o seu povo, seus seguidores, seus discípulos adorarem aquilo porque era verdadeiramente o seu corpo.
Segundo, com base nos exemplos dos apóstolos, porque em parte alguma lemos que os apóstolos adoraram a Eucaristia, o que não deveriam negligenciar, caso ela figurasse como um dos deveres cristãos. O que dizer se a vissem nas mãos, não de um sacerdote mortal, mas de Cristo o Senhor? Porventura não considerariam ímpio e culpado de grande crime quem recusasse adorá-la numa posição como essa? Qual é aqui o desenvolvimento do raciocínio do François Turretini? Os católicos afirmam que é imprescindível que se receba, com pena de estarem cometendo um ato blasfêmio, a adoração das mãos do sacerdote. Aqueles que não fizerem essa observância estão correndo num pecado terrível. Veja, o argumento é o seguinte: se há todo esse peso para receber essa observância de um sacerdote católico, isso não teria um peso ainda maior vinda dos apóstolos? Ainda mais vinda de Cristo? Se os apóstolos negligenciassem tal prática, não seria um peso muito maior a negligência por parte do que eles receberam da mão de Cristo do que dos católicos receberem da mão do sacerdote? Mas não encontramos isso nos apóstolos. Terceiro, com base no testemunho de Paulo, pois, se tal adoração foi ordenada por Cristo e foi observada pelos apóstolos, como é possível que, recitando toda a instituição de Cristo, ele não faça a mínima menção dela e omita algo de tão profunda importância, o qual, não obstante, por que de tão profunda importância? Como afirmamos lá no início, os católicos eles dizem que a adoração, ou a participação e consequente adoração da hóstia, o sacramento da ceia, é o ápice de toda a comunhão cristã. É o ápice, não há nada equiparado. Enquanto que para nós protestantes o ápice da comunhão cristã é o relacionamento com a palavra de Deus. Então veja, algo tão importante, com profunda importância, o qual não obstante professa que lhes entregava o que havia recebido do Senhor a respeito deste mistério, e justamente por isso se deve ainda mais observar isto, que era especialmente importante convencer os coríntios de pecado, os quais não teriam celebrado este mistério com a devida referência. Nós vemos Paulo exortando os coríntios de diversas práticas erradas, até mesmo acerca da ceia. E Paulo faz a recitação de toda a instituição da ceia. Em nenhum momento ele acusa os coríntios de não estarem adorando corretamente a hóstia, o corpo de Cristo. Por quê? Porque provavelmente não era algo prescrito, não era algo ordenado. Era tomar e comer. E isso eles nem estavam... Veja, se os coríntios não estavam nem tomando e comendo o corpo de Cristo como convém, de forma ordeira e sensata e santa, quanto mais se fosse para adorar, será que eles estariam adorando corretamente? Não vemos isso nem nos apóstolos, nem em Paulo também, na decorrência de Coríntio. Quarto, com base no mandamento de se adorar tão somente o único e verdadeiro Deus, pois visto que ele frequentemente testificou expressamente que somente ele deve ser adorado, lá em Deuteronômio e em Mateus vemos isso, a exclusão de todos os demais objetos, claramente se percebe que não é sem o terribilíssimo crime de idolatria que tal culto é transferido para a Eucaristia, o qual é uma criatura e não aquele único e verdadeiro Deus. É trocar a imagem do Deus, que deve ser adorado, para adorar a criatura. Não vemos isso. E Deus institui sempre símbolos, sempre objetos. Vemos a arca, vimos o maná, e vimos tantas e outras coisas, e em nenhum momento ele mandou, adore a arca, porque ali é manifestada a minha presença. Adore o maná, porque ali estou mostrando que estou dando um alimento para vocês. Em nenhum momento vemos isso. A idolatria é terrível. Com base na incerteza da presença de Cristo, em conformidade com sua hipótese. Aqui vai entrar o que o reverendo bem destacou. Todo aquele marabalismo, para até mesmo fazer, entra aqui. Pois aquele que adora a Deus e a Cristo deve determinar com fé infalível, você tem que ter certeza absoluta de que aquilo é de fato o corpo de Cristo, porque senão você estará caindo em idolatria. Que é Deus e Cristo a quem ele adora como Cristo e Deus. No entanto, os romanistas não podem ter certeza infalível de que é Cristo a quem adoram. Por quê? Segundo seus princípios, para que a transubstanciação se concretize, percebe que aqui há um impeditivo.
Tem que ocorrer uma série de observâncias para que de fato ocorra a transubstanciação. Se algum desses preceitos não forem observados, pode ser que não ocorra a transubstanciação. E se não ocorrer a transubstanciação, eles estão caindo em idolatria. É evidente que o pão deve ser de trigo, não misto. Então eles têm que ter a garantia disso, que o pão é de trigo e não tem mistura nenhuma. O vinho de uvas sazonadas, não acres convertidos em vinagre, como lemos aqui nessa fonte, no Missal Romano. É indispensável que se faça a declaração consagratória, sem nada acrescentar-se, ou tirar-se, ou mudar-se, ou transpor-se, como ensina o cânone da missa. Agora imagina o seguinte, a Denise bem destacou, aquelas piadinhas que os padres faziam em latim, toma, isso aqui é o próprio corpo, isso aqui não deixa de ser corpo, não deixa de ser vinho. Eu acho que quebra aqui a forma consagratória. Então, naquele momento, possivelmente, seguindo o missal deles, não se transubstanciou, porque eles quebraram a sequência da liturgia. Logo, eles cometeram idolatria. O sacerdote consagrante deve ser corretamente ordenado e batizado. Como que os fiéis da igreja têm certeza absoluta de que, de forma certa, de forma ordena, e foi batizado e está tudo ok com a vida daquele sacerdote? O sacramento não pode ser feito a menos que haja a intenção de fazer o que a igreja faz. Ou seja, depende também das intenções do sacerdote. Se ele estiver ali com alguma pulga atrás da orelha, com alguma dúvida em relação àquilo, não vai se transformar de fato no corpo e no sangue de Cristo, porque não tem certeza de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, cai aí. Não há como os fiéis católicos terem uma fé, uma certeza inabalável de que isso vai de fato acontecer. Não há essa garantia, porque é uma série de observâncias a serem feitas. E em sexto lugar, com base em sua absurdidade e impiedade da doutrina, pela qual se impõe que se adore o que é deglutido e introduzido no estômago, e se degluta o que é adorado. Não há nada em toda a religião romana, desde os tempos em que este culto logrou triunfo entre eles, que tenha excitado nos filósofos e infiéis o mais profundo desdém pelo cristianismo do que isto, ou que eles tenham mais imoderadamente ridicularizado e mais persistentemente assaltado. São bem notórias as palavras de Averroes, o filósofo, citadas por Perronius. Ele diz o seguinte: ele não encontrou uma seita pior e mais louca do que a cristã, cujos membros rasgam e devoram com seus dentes o Deus a quem adoram. Tal prática não é encontrada nem mesmo com os pagãos. E essa prática, essa doutrina abismal, é motivo de escândalo, até mesmo para aqueles que não são cristãos, para os ímpios. Quão vergonhoso é isso para os católicos. Alguma dúvida, meus irmãos? Até aqui? Conclui-se então, e eu faço, se não me falha a memória, as palavras de Lois Berkhoff. Ele diz o seguinte, ele traz essa figura e eu achei muito oportuna. A mulher que tinha o fluxo de sangue, registrado lá em Mateus 9:20, não adorou, mas tocou a roupa de Cristo. Admitimos que este foi deveras um toque religioso, porém negamos que tenha sido um culto. Assim também não negamos que se deve prestar honra e reverência aos símbolos, porém negamos que se lhes deva latria ou adoração. Como nós vimos, meus irmãos, no decorrer de toda essa exposição, não há base para a adoração da hóstia na igreja, na história da igreja, desde o século XI, onde há os primeiros registros de elevação, e século XIII, onde há, de fato, o concretizar dessa doutrina. Pelo contrário, encontramos diversas passagens que provam que a linguagem usada, isto é o meu corpo, era entendido de forma simbólica e de forma figurada. Na história da igreja, nos versículos, não há nada que nos leve a crer de que aquilo era literalmente transformado em corpo e sangue de Cristo. Por tal modo, por falta de base nas Escrituras, por falta de base lógica, por falta de base histórica e bíblico-teológica, nós não praticamos e condenamos tal prática realizada pelos católicos. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma contribuição? Reverendo?
Tiago, quando você falou daquela jovem que entrou aqui na igreja procurando o sacrário, né, para adorar o corpo de Cristo, e aí eu fiquei pensando na quantidade de católicos que fazem isso, né, que entram numa igreja e vão lá fazer adoração a um pedaço de pão, né, a um pedacinho, uma pastilha de fermento. E aí nós nos lembramos dos profetas que diziam para o povo a loucura da idolatria, porque o indivíduo corta um pedaço de madeira, derruba uma árvore, corta um pedaço de madeira, aí com pedaços dessa madeira ele gera lenha para aquecer a sua comida, e com outro pedaço ele faz um deus, e aí se ajoelha diante daquele pedaço de madeira, trata-o como se fosse um deus. E quer dizer, os católicos que entram numa igreja buscando onde estão os pedacinhos de hóstia para adorar a hóstia, achando que aquilo é um deus, estão na mesma loucura condenada pelos profetas no passado, né? Perfeito. Exatamente. Essa é a figura maior que ressalta, né? E ainda trancada, né? Eles ainda não têm nem condição de olhar para a hóstia. Fica trancada porque as mãos deles são sacrílegas, então tem que estar protegida. A Vivian? Sobra a hóstia? Sobra a hóstia? Ou eles fazem uma conta exata? Não, geralmente sobra. E o que eles fazem, será, com a hóstia que sobra? Aguardam no sacrário e adoram. E aí elas ficam para sempre, até apodrecer? Dura um bom tempo. Depois provavelmente eles devem a substituir. E aí Mas essa fica. que apodreceu, o que aconteceu com Cristo que estava lá dentro, né? Fica a questão. A prática antiga da igreja com a sobra desses elementos era queimar. Era pegar e queimar as sobras, os restos, para que não... Algumas igrejas queimavam, outras igrejas distribuíam para os pobres, mas fica de fato, né? O que aconteceu? O corpo de Cristo, então, estragou, pegou mofo. Levado às últimas consequências, é um absurdo. É um absurdo. Não há uma explicação para isso. Então, dentro desse contexto da discussão que nós estamos fazendo, e bem lembrado pelo reverendo Ageu sobre aquele texto do Antigo Testamento, a respeito de adorar um pedaço de pau, né? A colocação é que, e aí uma lembrança que se torna assim veemente na minha memória, é que nós não devemos sempre, nós cristãos, devemos lembrar que o romanismo é uma heresia, ele não é cristianismo. Então nós não podemos chamar o romanismo de cristãos ou de igreja. Eles são hereges, o romanista. Não estou comentando a respeito daquele que Deus escolheu, que está participando do culto romanista. Não é que não existe possibilidade de salvação, não é este caso. Então, seguindo nesse ponto, o romanismo, ele cria uma situação bastante peculiar, porque o romanismo está adorando Jesus Cristo em três formas. Ele adora Jesus Cristo como Deus, Filho de Deus. Ele adora Jesus Cristo como o Filho de Deus, o homem ressurreto no céu. Ele adora o corpo de Cristo morto num terceiro estado. Então nós temos a Igreja Católica na Eucaristia adorando a Cristo morto, não ressuscitado. Essa foi a grande diferença entre Calvino e Lutero e também o romanismo. Nós adoramos, nós servimos o Cristo ressurreto. Nós não estamos participando ou adorando ou tendo na nossa comunhão qualquer tipo de reverência no sentido de adoração ao corpo morto de Cristo, que não existe mais. O corpo de Jesus Cristo, ele foi ressuscitado. É diferente da proposição que o catolicismo apresenta, que a hóstia se transforma naquele corpo na cruz que estava lá, digamos, que serviu de pagamento do nosso pecado há 2000 e tantos anos atrás. Então essa questão é uma questão que nós devemos lembrar, é que o romanismo, ele criou uma terceira forma da perfeição e da santidade de Jesus, que é a permanência do corpo morto. Bem pontuado. Presbítero? É interessante
notar a questão de, como diz, tem a máxima no mundo corporativo, que diz que os idiotas são muito criativos, né? Então, sem chamar os idiotas, mas já chamando por tabela, com todo respeito, quando a gente troca o símbolo e começa a adorar o símbolo, em vez de adorar o que é para ser adorado, o que estava simbolizado ali, o maná, como você bem trouxe, foi guardado uma porção do maná, mas o maná não era adorado. Simbolizava o alimento que Deus proveu para o povo em meio ao deserto. Eles não adoravam, o povo durante a peregrinação não adorou o maná. Cristo separa os elementos e nós fazemos isso mensalmente e está lá, fazer isso em memória de mim. É o nosso alimento espiritual e é um memorial e é assim que deve ser tratado. Então, quando eles deixam livre a imaginação, saem esses prodígios, né? Sim. Entre aspas, né? Saem essas coisas mirabolantes, porque a mente do homem tem uma capacidade enorme de vaguear para algumas coisas, para ir criando coisas que para ele façam sentido, né? E é triste ver, como você falou, de coisas que carecem de uma base sólida, bíblica, carecem até mesmo de base lógica, e é totalmente baseada em filosofia, e uma má filosofia, uma filosofia distorcida, né? Bem pontuado. E aquilo, né? O Calvino bem pontuou e é a verdade. Nós vemos isso na prática, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, deixado ao seu próprio prazer, o homem sempre vai encontrar um objeto para adorar. Bastou alguns dias ali, alguns momentos para o povo, aguardando Moisés descer do monte, eles já fizeram um bezerro para adorá-lo. Não, isso aqui vamos chamar de nosso Deus. Sempre precisa de algo, parece, algo a mais. Parece que nunca é necessário, o coração não regenerado, nunca é necessário somente aquele que se revela. É sempre necessário mais, para ter algum objeto, para ter alguma forma palpável. E nós vemos que isso incorre em grande idolatria. Encerrado então, meus irmãos, eu trago só um bônus, porque hoje é dia de ceia. Então, apenas para nos lembrar, eu trago aqui uma pergunta do Catecismo de Heidelberg a respeito de que, para quem é instituído a ceia do Senhor? E a resposta que ele diz que o Catecismo afirma para aqueles que estão verdadeiramente descontentes consigo mesmos por seus pecados e todavia confiam que estes lhes são perdoados por amor de Cristo e que em sua fraqueza subsistente é coberta por sua paixão e morte, os quais também desejam fortalecer cada vez mais sua fé e corrigir a sua vida. Que hoje possamos nos preparar ainda mais, nosso coração e a nossa mente, para participarmos deste momento solene, que é a ceia do Senhor. Não depositando a nossa confiança, esperança e adoração no objeto do pão, mas sabendo que Cristo presente espiritualmente nos alimenta espiritualmente. Somos pecadores. Pecamos ontem, pecamos hoje. Isso não é motivo para nos impedir de participar da ceia, contanto que observemos bem aquilo que o apóstolo diz, de esquadrinhar a si mesmo, se arrepender e então participar da ceia. É um momento muito especial, a ceia do Senhor, que possamos vir conscientes disso. Por vezes caímos no perigo de, por conta da decorrência, me foge a palavra agora, da prática sucessiva e costumeira da ceia do Senhor, às vezes podemos cair no automático, fazer por vezes por fazer, mas essa não deve ser a nossa prática. Devemos vir apetitosos para que Cristo nos alimente e nos fortaleça espiritualmente, aumente a nossa fé, aumente a nossa santidade, e Cristo sendo o foco de nossa adoração e doador de todas essas bênçãos. Amém? Vamos orar então para encerrar? Senhor bendito Deus e Pai, nós agradecemos a Ti. Agradecemos porque, pelo Seu Espírito Santo, o Senhor tem nos instruído. O Senhor usou o Seu servo, Pai, apenas como um instrumento que
que seja seu Espírito Santo a concretizar a verdade em nossos corações. Que possamos, Pai, através da sua palavra revelada, que é santa e inerrante, praticar, Pai, de forma correta, o culto que é agradável a Ti. Nos aproveitando, Pai, e tendo, usufruindo dos benefícios que o Senhor deu para a sua igreja, esses sacramentos. Não adorando o sacramento e caindo no pecado de idolatria, adorando ao que é doado ao invés do doador. Que possamos adorar a Ti, agradecer por toda essa dádiva, por todo esse amparo que o Senhor nos dá, por toda essa observância, por todo esse cuidado paternal com o seu povo. Sabemos que o Senhor está presente conosco. Nos abençoe a mente, o coração, os lábios, os olhos, para que possamos, Pai, santos e irrepressivelmente, crescer em santidade na Tua obra. Nós agradecemos a palavra que foi pregada aqui. Sabemos que é o Senhor usando o seu servo de instrumento e aplicando as suas verdades em nossos corações. Te pedimos que receba o nosso culto e adoração, que somente a Ti é devido. Te pedimos que nos guarde, nos leve em segurança e em paz e nos traga também mais à noite para o culto solene do Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus e te agradecemos. Amém.